Olá, hoje vamos usar este espaço, que é um espaço dedicado ao curso de Pedagogia Unesp-Univesp, para mais uma conversa ao vivo, desta vez sobre conteúdos e didática de língua portuguesa e literatura, que é a disciplina 17 do curso de Pedagogia. Quem está conosco é o professor autor da disciplina, Juvenal Zanqueta Júnior, que vai explicar agora os principais temas que serão tratados nos próximos quase 2 meses. E como de costume, na segunda metade deste encontro, os alunos podem encaminhar suas perguntas pela internet, que o professor Zanqueta vai responder a todas elas. É isso, professor? Tudo bem? Então, queria que o senhor apresentasse aí a sua disciplina. Qual vai ser o rumo que o senhor vai dar para a disciplina? Já que estamos aqui com o caderno de formação na mão. Catatal. Catatal, não é? Mas não é complicado, não é, professor? Não é. Bom, boa noite, Ellison, boa noite, alunos. É um prazer enorme estar aqui dando sequência a esse projeto. E eu, assim, em poucas palavras, esse caderno, ou esse livro, ele é dividido em 3 grandes eixos. Ele tem um primeiro eixo em que trata da língua, né? E ao tratar da língua, ele aborda 2 caminhos dos estudos sobre a linguagem durante o século XX e início do século XXI. O caminho que nasce, que floresce com Saussure, né, que hoje é chamado caminho formalista, e uma segunda vertente, mais contemporânea, que trata da língua como um fenômeno funcional, a língua como processo dialógico. Então, esse é o primeiro grande eixo. O segundo grande eixo é ligado à leitura. E aí nós temos 2 textos, um que vai enfrentar a leitura dos textos mais cotidianos, né? E um segundo texto que vai tocar no tema da leitura mais propriamente voltada para a área da literatura. E um terceiro grande eixo que é o estudo, o ensino, o trabalho com a literatura e principalmente com a literatura infantil. Quer dizer, são orientações sobre como trabalhar com a literatura, isso em aula, no caso. Nós vamos ter, há sempre dois grandes norteamentos. O primeiro, um teórico, né, e um aplicado. Então, quer dizer, um para esclarecimento do aluno e outro para a formação do aluno, né? E a segunda vertente, já uma vertente aplicada. Acho que esses são os 3 grandes eixos que enfeixam aí esse caderno que não ficou pequeno. Não ficou pequeno, mas me pareceu, eu dei uma olhada assim, bem por alto, me pareceu bastante interessante. O senhor começa aqui falando de Saussure, né, professor? Quer dizer, vamos dizer assim, começa do começo. Vamos começar do começo. A opção por um texto que explicasse Saussure, ela tem um sentido que vai além da perspectiva histórica. A ideia de trazer um texto do Saussure é, primeiramente, mostrar aos alunos o percurso da linguística, né, que vai nascer lá no final do século XIX, e o Saussure é um dos pais da linguística. E por que mostrar o Saussure, né? Porque o Saussure ele inaugura uma grande vertente da linguística, que é a vertente formal, aquela que concebe a língua como um código. Quer dizer, né? Ele passou a pensar sobre isso, passou a organizar esse pensamento. Ele organizou o pensamento relacionado à ideia de linguagem, e ele vai fazer um exercício fundamental, inclusive para a linguística que veio depois. Então, o Saussure é importante, ele não só porque ele começa a dar corpo àquilo que veio a se chamar linguística, né, mas também ele inaugura essa grande vertente que depois será explorada, por exemplo, pelo gerativismo, né, do Chomsky, vai ser explorado pelas semióticas todas, né, e os estudos semiológicos, os estudos relativos aos signos. Os códigos. Os códigos, né, a ideia de linguagem ou de linguagens percebidas como códigos. Sim. Né? Por isso é importante a gente começar com um texto acessível sobre Saussure, para a gente entender essa primeira vertente. E aí, o segundo texto,
ele faz uma espécie de... ponte para o atual, né? Ou ponte ou contraponto, né? Porque ele vai mostrar já a segunda grande perspectiva relacionada ao estudo da linguagem, da língua, que é a vertente funcionalista, né? A língua pensada como processo de comunicação, como diálogo. E aí nós vamos nos encontrar com autores muito mais próximos do que os professores, os alunos, professores, muitos deles, já veem no cotidiano. Nós vamos encontrar nomes como Vygotsky, Bakhtin, né, e os linguistas especificamente. Quer dizer, é importante entender esse caminho da compreensão do código para poder trabalhar com isso. Sim, né? Até porque esse não é um texto feito para linguistas puros, não é um curso de linguística, né? Mas o professor precisa conhecer essa vertente ou essas vertentes, ao menos de um ponto de vista um pouco mais amplo, para ele poder se situar. Por exemplo, o grande debate que houve no primeiro semestre relativo à língua, né? Falar certo, falar errado, né? Ele se deveu a quê? A uma questão de base. Né? A imprensa, ou parte dela, e os políticos, ou parte deles, que fizeram boa parte da carga contra o ensino, né, tal como ele acontece hoje nas escolas, essa imprensa e esses políticos partiam, mesmo que sem saber, de uma perspectiva formalista da língua. Né? A língua é aquilo que está pronto lá na gramática, fugiu daquilo, está errado. Aquilo ali tem uma base e essa base está ancorada em Saussure lá atrás. Acho que o professor, o nosso aluno, professor, eu sempre falo professor, porque uma boa parte dos nossos alunos são professores. Né? Já são professores. Já são professores, então, por isso o hábito de chamá-los de professores. Então, é importante que não se assustem, porque é um texto absolutamente acessível e é um texto que, formando um par com o texto número 2, eles vão dar duas grandes perspectivas dos estudos relacionados à linguagem, né, que estão até hoje aí em vigor, né, são estudos vigorosos que ainda encontramos nas mais diversas tendências de ensino de língua materna. Então, e aí você entra nessa questão em si, né, que você acabou de falar, da norma culta, o que é norma culta, quando se usa a norma culta, as variedades da língua, enfim. Exatamente. E isso faz parte do curso. Faz parte do curso. Aí nós vamos ter 3 textos, né, os 3 textos seguintes, eles vão tocar especificamente nessas questões. Texto falado, texto escrito. Exato, a linguagem oral, a linguagem escrita, a norma, o que é a norma culta, as variedades linguísticas, né? E mais adiante a ideia de gêneros do discurso. Esses 3 textos eles são muito importantes, por quê? Porque primeiro eles vão começar a enfrentar essa questão de escrever certo, escrever errado, o que o professor deve fazer, o que não deve fazer, né? E esses 3 textos são muito importantes, por quê? Porque eles enfrentam um tema que é muito, muito importante hoje, está presente nos documentos oficiais, nas orientações oficiais nacionais, estaduais, que é ensinar por meio de textos, né? Isso vai ficar bastante claro nos textos número 3, norma culta e variedades, língua, modalidade oral escrita, gêneros de discurso e produção de textos na escola. Eles vão mostrar para os nossos alunos professores a passagem de uma gramática que veio até os anos 80, muito forte na história da escola, que é a gramática tradicional, que inclusive é uma coisa que floresce, ganha corpo, e nós conhecemos como uma disciplina, né? Foi uma disciplina criada dentro da escola, que é a ideia da gramática tradicional, né? Que era uma gramática centrada na oração, né? A partir da oração, eu decompunha as partes da oração e a partir dali eu criava toda uma nomenclatura que nós aprendemos, eu aprendi, você deve ter aprendido também. Você junta 2 orações e vai ter um universo imenso. E aí agora você parte ao contrário, você faz o contrário, a partir do texto você... Exatamente. A gramática que nós temos hoje, né, que não é uma gramática que nós estamos impondo no caderno, é uma gramática
que faz parte das orientações oficiais e que é consoante com os estudos linguísticos contemporâneos a ideia de que a unidade de sentido não é mais a oração, e sim um texto como um todo, né, como um evento comunicativo a partir de uma tendência, né, a tendência que nós mais vamos explorar ao longo do caderno. Então, esses textos fazem essa passagem. É muito importante ter isso, até porque uma pergunta que sempre aparece quando se começa a trabalhar com língua portuguesa: cadê a gramática tradicional? Certo. Até o nosso aluno lá do ensino fundamental, de quinta, sexta série, ele pede: cadê a gramática tradicional? Tá certo. Né? E a partir daí você entra na literatura, é isso? A partir os textos seguintes tratam de leitura. Leitura como processo de compreensão. Né? Um dos textos, o texto do professor Marcuski, vai tratar disso numa perspectiva um pouco mais geral, né? E, sobretudo, ligado aos textos do cotidiano. E o texto seguinte, da professora Vera Teixeira Aguiar, vai enfrentar o tema da leitura e, sobretudo, a leitura literária. Tá? E o terceiro grupo de textos vai tocar na ideia de literatura, na importância da literatura, né, e principalmente da literatura infantil, a poesia, a narrativa e propostas concretas de trabalho para a sala de aula. Exatamente, isso que eu ia falar, que aí a partir daqui já é trabalho em sala de aula, certo? Trabalho na sala de aula, exatamente. Agora, você não tem uma preocupação aqui de transformar isso numa apostila, num livro de trabalho para o aluno? Não, efetivamente não. Alguns alunos podem até dizer que já viram determinados conteúdos ao longo das disciplinas precedentes, né? E o que eu posso... O que é real, né? O que é real, isso aconteceu de fato, e eu acho, para tranquilizá-los, né, ou para desesperá-los um pouco mais, para dizer o seguinte: a ideia foi compor um material que tivesse relativa autonomia, não fosse uma apostila de trabalho que ele vai usar pontualmente aqui e ali para cumprir uma determinada obrigação dentro do curso. Esse material, ele vai, se trata de ensaios acadêmicos acessíveis aos professores, né? Esse material vai ficar, o que a gente pretende, como uma obra de referência, contendo aí ao menos uma gama importante de temas que hoje fazem parte da prática de ensino da língua portuguesa na educação básica. E ao final de cada texto desse tem uma bibliografia, se o aluno quiser se aprofundar mais, ele sabe onde buscar, é isso, né? Exatamente. Nós optamos por não fazer uma bibliografia inicial, uma bibliografia de base, né? Por quê? Porque o aluno vai se defrontar com ensaios. E esses ensaios, eles são profundamente ancorados em referências bibliográficas que já foram pesadas pelos próprios textos, né? E ele pode ficar tranquilo porque ali ele vai ter a medida de quais textos são mais ou menos, digamos, prioritários na sua formação inicial que ele está tendo. A essência do conteúdo básico. Bom, professor, eu queria te pedir um tempo agora, vamos fazer um intervalo rápido aqui, dar um descanso, 2 minutinhos a gente volta já, a gente volta daqui a pouquinho e os alunos podem encaminhar suas perguntas pela internet, qualquer pergunta que quiser para o professor Zanqueto, que ele vai responder a todas elas aqui depois do intervalo, e se não der tempo, ele responde depois para cada perguntador. Então, já a gente está de volta aqui com essa conversa sobre a D17, conteúdo e didática de língua portuguesa e literatura. Até já. Pois bem, estamos de volta aqui com o professor Juvenal Zanqueta Júnior, que é professor autor da disciplina 17, a disciplina que se chama Conteúdos e Didática de Língua Portuguesa e Literatura. Isso aqui é uma abertura da disciplina, o professor está explicando o que vai se passar na disciplina, que vai pegar aí os próximos 2 meses, vai até o final de dezembro, não é isso, professor? Até o final de dezembro. É a maior disciplina? É longa. É uma das maiores. Acho que há pelo menos 2 outras disciplinas que são tão longas, mas não há nenhuma mais longa que essa. Mais longa que essa. Não está, todo mundo preparado já. Bom, professor, eu tenho aqui algumas perguntas
dos alunos, já tem algumas mesmo, bacana. Então eu tenho aqui, vou fazer a primeira, vem do Polo de Franca, que diz assim, vamos ver se a gente entende bem. O livro Melhores Contos Eróticos, utilizado no ensino médio por pouco tempo, causou polêmica, assim como o livro que tratou da fala coloquial e popular, isso até comentou no bloco anterior, comparando ambas as polêmicas, não se trata, no caso dos contos eróticos, também de um caso de preconceito linguístico? Acho que sim, sim. Embora eu acho que é uma coisa muito mais ligada à ideia de preconceitos de ordem moral, né? Eu me lembro exatamente desse livro porque eu fiz uma entrevista para um jornal de grande circulação que me perguntava isso, o que você acha de colocar esse texto, né, na biblioteca da escola? E a minha resposta, talvez na contramão daquilo que eles queriam ouvir, foi o seguinte: eu acho que é importante que a biblioteca tenha isso. É melhor eu ver, né, eu assistir a quadros relacionados à violência, ao erotismo, a esses temas mais problemáticos, né? É melhor eu ter esse material na literatura do que na televisão, na novela, no jornal e assim por diante. Por quê? Porque a literatura faz isso de forma transfigurada, né? Ela acaba recriando a realidade de uma maneira estilizada, de uma maneira esteticamente ajustada de uma ou de outra maneira. Ela se ajusta a seu tempo, né? Se ajusta à própria história da literatura, de maneira que se alguém chegar até mim e perguntar, mas então você quer dizer que eu posso mostrar um conto erótico por uma criança de 7, 8, 9 anos de idade, ler isso para essa criança? Não, não é isso que eu disse. O que eu digo é que uma biblioteca pública, né, de escola pública, ela deve conter obras, né, desde que selecionadas a partir de critérios estéticos, a partir de critérios que hoje nós encontramos nos principais concursos que nós temos por aí, né, e nas avaliações oficiais, né, esses critérios existem, né. Dispor desses livros para as novas gerações é um exercício cultural, histórico, fundamental. É preciso sempre lembrar que, se o aluno não tiver acesso a esses textos na escola, a melhor literatura que um povo é capaz de produzir naquele período, naquele seu tempo, né? Ele não vai ver isso em lugar nenhum mais. Não com essa qualidade. Não, né? Ele não é capaz de ver. Por quê? Porque nós não temos aparelhos públicos suficientemente acessíveis e suficientemente antenados a ponto de pegar e alcançar a nossa juventude. Isso está, né, isso só é possível por meio da escola, com certo. todos os percalços que a gente pode ter com ela, né, mas é o exercício de disponibilizar para que o professor possa, né, com o seu bom senso, com a sua formação, saber o momento certo de apresentar ou não um determinado texto para o aluno. Isso é fundamental. Eu dou só um último exemplo. Se nós fôssemos cortar todos os textos de ordem que tivessem conotação sexual, erótica, esse tipo de abordagem na literatura em relação à escola, nós não teríamos, por exemplo, Rubem Fonseca na escola, nós nunca veríamos Nabokov de maneira nenhuma, né, porque é só lembrar de um exemplo como Lolita. Né, isso é um texto que seria absolutamente banido, né? E vários outros autores que enfrentam essas questões de forma esteticamente apurada, textos que sobrevivem a gerações e gerações, né, bem mais do que aqueles outros textos, né, que estão muito mais adequados àquilo que o gosto médio pede, né, mas são textos que são relegados ao esquecimento na virada do ano. Tá certo. Bom, vamos lá. Pro Polo de Bauru, turma 1, aluno Kleber. Por que, aquela pergunta que você já respondeu, vou fazer de novo aqui, por que a opção na D17 por não abordar os conteúdos de gramática e ortografia?
Bom, essa questão, Kleber, eu já toquei um pouco no início, né, nesse tópico, né, mas eu posso retomar e avançar um pouco mais. Primeiramente, a gramática que se pretende hoje na escola, e não é a que eu pretendo, mas isso está nas orientações oficiais, né, e isso vem já desde o final dos anos 80, numa passagem gradual, mais efetiva, nós mudamos o enfoque do ensino da língua portuguesa. Não se ensina mais puramente a gramática normativa, né, aquela centrada, falei antes, né, na oração. Por quê? Hoje se toma a comunidade de sentido básica, né, o texto. O ensino deve ser norteado e mediado a partir de textos. Isso não significa, de maneira alguma, que nós aposentamos a gramática normativa, mesmo porque é ela que ainda cai nos concursos. Né? Não seríamos assim, tão ingênuos de pensar dessa maneira. Mas, para isso, é importante retomar, né, que nós temos aí 3 ou 4 textos que vão insistir diretamente no trabalho relacionado ao uso da língua nas suas diversas variações, na escrita, na oral, nos gêneros escritos, os gêneros mais próximos do oral, né? Então, esse tema vai estar abordado ali, né? Uma outra explicação que eu poderia dar a você é a seguinte: o ensino de língua portuguesa, ele deve se dar na linguagem mais próxima do registro padrão possível. Até hoje se questiona qual é o registro padrão ou a norma chamada culta, né? Alguns acham que é o jornal impresso de grande circulação, que tem a mesma linguagem em qualquer lugar do país, é acessível, é uma linguagem passível de ser entendida pela maior parte dos brasileiros. Outros acham que a literatura ainda é o lugar o norte, sagrado, onde está lá a língua de prestígio. Ora, nós não precisamos nem entrar numa seara, nem na outra. Basta dizer que o professor de língua portuguesa, ou o professor que ministra a língua portuguesa, ele deve fazê-lo no registro de prestígio. E o registro de prestígio não é preciso andar muito para saber onde ele está. Ele é, sim, aquilo que você ouve nos melhores telejornais, é aquilo que você lê nos principais jornais do país, é aquele que circula nas instituições, né? É essa linguagem que, percebida em textos, né, que perfazem gêneros específicos, deve ser buscada pelo professor no seu trabalho com o aluno. Tá. Tem uma outra pergunta muito semelhante, quer dizer, a ênfase da disciplina, então, é a linguística textual. O Miqueias pergunta lá de Sorocaba. Não especificamente, Miqueias, embora seja a linguística textual a corrente da linguística que ampara os parâmetros curriculares nacionais e mesmo as orientações oficiais dos estados, inclusive o estado de São Paulo. A linguística textual, para que todo mundo possa ter um pouco mais de clareza sobre isso, é aquela vertente da linguística que toma, sim, o texto como unidade básica de sentido. E aí eu crio toda uma gramática em torno dessa ideia de texto, ou seja, a coesão, a coerência, as relações que são estabelecidas dentro do texto. Ora, esta é sim a tendência mais presente nas orientações oficiais. Você vai perceber que é uma das tendências mais presentes nos textos que nós vamos enfrentar aqui. E nós tivemos que fazer essa opção, porque até mesmo para que a gente acompanhasse de perto aquilo que se pede nos dias de hoje nos currículos oficiais, tá bem? Agora, isso não significa que o estudo vai se limitar à linguística textual. Perfeito. Bom, Paulo de Assis, professor Juvenal, qual a melhor maneira de abordar o tema da fala e, consequentemente, escrever aspas certo ou aspas errado nas séries iniciais no momento da alfabetização? É o Éder que te pergunta isso. Bela pergunta, só podia ter vindo do meu polo.
Bom, eu falo isso porque o Polo de Assis é um polo que a metade da turma é formado por ex-alunos de letras. Vamos lá. Lembrar sempre o seguinte, se nós concebemos o ensino da linguagem a partir de textos, né, e esses textos são sempre ligados à vida, ligados à realidade, né, eles têm sempre a sua oportunidade. E o professor, né, como um técnico, como um profissional que lida com a palavra, ele deve conhecer, ele deve saber ponderar em que momento e como são as diversas características da linguagem dentro dos textos, dentro de determinados gêneros usados em determinadas situações. Ora, ao fazer esse exercício, ele já está delimitando o que é certo e o que é errado, né? Não como coisas estanques, como verdades únicas, absolutas, mas sim como referências, né? Há um exercício que eu já usei na primeira disciplina que trabalhei no curso, que é Educação em Linguagem, em que eu mostrava uma carta, né, endereçada a uma pessoa, e a carta foi escrita por alguém semi-alfabetizado, né? Então ela não segue os parâmetros básicos de uma correspondência, mas era um texto absolutamente legível, né? Por quê? Porque dependia do outro lado, quem ia ler aquele envelope era um carteiro, um profissional pago para encontrar endereços, né? E em sendo assim, aquilo se constituía um gênero feito de uma forma aos trancos e barrancos, mas aquilo se constitui um texto, e se constitui um texto principalmente porque havia um interlocutor que entendia claramente aquilo. Ora, nesse caso específico, a palavra, né, ou o modo de escrever certo e errado era secundário. Por quê? Porque a pessoa escrevia com uma série de erros ortográficos, né, seguindo a gramática tradicional, a gramática normativa, mas nem por isso o texto perdia a sua legibilidade. Né? Isso vai depender do momento, do perfil do texto, né, e do gênero textual sob estudo, mas sempre lembrando uma regra básica. Qual é a linguagem que o professor se utiliza na sala de aula? Ele sim deve utilizar a linguagem mais próxima do registro padrão. O professor ensina na linguagem de prestígio. O aluno desenvolve os diversos textos nas mais diferentes variedades possíveis de uso da língua, até para que ele possa conhecer mais esse espectro de uso da língua e evitar, diminuir a carga enorme de preconceito que nós temos contra aqueles que falam, aqueles que escrevem errado, e daí os preconceitos que vêm conexos, né, como os preconceitos contra a linguagem falada, os falares nordestinos, os falares regionais e assim por diante. Tá certo, professor. Bom, o nosso tempo terminou, tem mais perguntas, mas eu passo elas para você, depois você se encarrega de respondê-las para os alunos. Obrigado por sua presença aqui, obrigado pelas informações e boa sorte aí. Quando terminar isso aqui, só vem aqui fazer um balanço. Vem aqui com a gente fazer um balanço do que foi a disciplina, do que o senhor achar, tá bom? Então a gente fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência e a gente se vê na próxima. Até já.